Olá, eu sou a Fernanda e juntamente com meu colega Lucas, a gente vai apresentar o trabalho de degradação de materiais da parte dos poliméricos. A gente escolheu, então, o artigo Ação de colorantes na degradação e estabilização de polímeros. Pode passar. Aqui um breve sumário do que a gente vai abordar nesse trabalho, uma breve introdução. O Lucas vai falar para a gente sobre os mecanismos de coloração entre os colorantes e os polímeros e a conclusão. Então, uma breve introdução. Os aditivos utilizados para conferir cor, eles são denominados colorantes, podendo ser classificados como pigmentos e corantes. Existe uma confusão quanto ao uso desses termos, sendo que muitas situações são consideradas sinônimos. Então, a diferença básica entre eles é que o pigmento e o corante, entre pigmento e corante está no tamanho de partícula e na solubilidade no meio em que é inserido, que no caso específico deste trabalho é uma matriz polimérica. Esses pigmentos possuem, no geral, tamanho de partícula maior e são insolúveis no polímero, enquanto que corantes são moléculas solúveis no polímero. Falando um pouco agora mais especificamente sobre a solubilidade, ele nos dá um conceito, né? A solubilidade depende diretamente da interação existente entre as moléculas do colorante e do polímero. Então, os grupos substituintes, tais como alquila de cadeia longa, para colorantes utilizados em poliolefinas, alcoxilas, grupos de alquilamino e carbonamida, para colorantes utilizados em poliéster e poliamidas, tendem a aumentar a solubilidade do colorante nas respectivas matrizes poliméricas. Já os grupos substituintes, como carbonamida, nitro ou cloro em pigmento azo, e como heteroátomos, especificadamente nitrogênio e em menor extensão cloro e bromo em pigmentos policíclicos, tendem a tornar o pigmento insolúvel em matrizes hidrofóbicas. Bom, aí sobre os mecanismos de coloração entre colorantes e polímeros, a gente pode dividir elas em três áreas ali, né? Que são a fotodegradação, que é como essas moléculas, essas partículas interagem diretamente com a radiação luminosa, né, dos colorantes, e elas influenciam diretamente na fotodegradação dos polímeros. Mas ela pode estabilizar ou degradar esse processo, né? Então, na estabilização ocorre a utilização dos pigmentos que funcionam como filtro para que oculta o interior do polímero, né? Então, eles reduzem os processos fotodegradativos. E na degradação, os colorantes podem atuar como catalisadores desse processo de fotodegradação. Aí aqui tem uma frase ali que apresenta, né? A fotodescoloração é a fotoestabilidade de polímeros corados e pigmentados. É um problema comercial que envolve um conjunto complexo de fenômenos e mecanismos, dos quais muitos permanecem sem solução. Então, basicamente, na literatura, eles não têm conhecimento de todos os colorantes que ao reagir com os polímeros, se eles podem degradar ou então estabilizar o polímero. E aqui a gente colocou alguns sistemas compatíveis entre colorantes e polímeros que foram apresentados no artigo, né? Como o óxido de cromo, que é verde ou azul, em contato com celulose, polietileno e polímeros vinílicos, eles servem ali para estabilizar o polímero. Bom, os fatores de influência na fotoestabilidade são 4, basicamente, né? Então, que determinam essa fotoestabilidade. A natureza física e química intrínseca do próprio polímero, o ambiente em que o polímero está inserido, a natureza física e química do colorante que está inserido na matriz polimérica e também a presença de oxidantes. Então, esses são os 4 fatores que determinam a estabilidade do polímero colorante. Então, como eu tinha dito brevemente, na literatura é difícil prever se um determinado colorante é ou não fotoativo, né? Ele vai reagir bem ou não com o polímero. E os colorantes inorgânicos, como o cádmio amarelo e o azul ultramarino, marinho, ou então
o vermelho 2B ali, frequentemente apresentam problemas de estabilidade à luz em certas aplicações das matrizes poliméricas. O oxigênio e a água presentes no sistema polimérico contendo corantes ou pigmentos podem formar espécies iniciadoras dos processos fotodegradativos, através da participação direta dos colorantes como cromófagos. E aqui também tinha apresentado mais outros sistemas compatíveis, né, entre os colorantes e os polímeros no artigo. E ali, então, a ação na degradação e estabilização dos polímeros, né? Em que, ali no primeiro esquema, no esquema 1 da esquerda, ele apresenta a conversão dos radicais, como que ocorre essa degradação, né? Então, ele dá um exemplo aqui como ocorre essa degradação, até chegar ali na equação 10, e depois, no esquema 2, ele apresenta, de novo, a fotodegradação sensibilizada quando entra o oxigênio ou a água, como que reage, né? Que ele forma, na equação 13, forma um polímero, e aí a equação 15 é o produto resultante da oxidação. Então, ainda existem outros mecanismos, né, que o artigo propõe ali, que prevê as etapas de iniciação do processo fotodegradativo, quando interagem com um átomo de hidrogênio ali na molécula. Ou então, os colorantes não apenas podem sensibilizar a degradação dos polímeros, mas em muitas situações a incorporação dos colorantes ao polímero pode ocasionar uma significativa estabilização do material. Então, de novo, aquele caso, né, que está oscilando. A gente, ou o colorante vai melhorar as características do polímero, ou ele vai piorar, né, na parte de degradação. Então, e aí, de novo, temos o esquema 3, né, que é apresentado as situações com oxigênio e água, com a sensibilidade ali dos colorantes. E, né, o esquema 4, de novo, a interação a partir do exemplo, no esquema 3 é de Benford e Dewar, e no exemplo 4 de Moran e Stonehill. Bom, então, para concluir, a utilização dos colorantes em polímeros, ela deve ser feita de maneira bem cuidadosa, né, e rigorosa. Porque o emprego irregular desses aditivos pode acarretar muitos problemas de estabilidade, tanto termo quanto fotodegradativo. E a previsão dos efeitos da incorporação de colorantes ao polímero nem sempre é possível de ser feita com tanta exatidão. Então, dessa forma, a compreensão dos mecanismos de interação do colorante polímero e uma possível recomendação para o uso comercial de um colorante incorporado a um determinado polímero dependem da realização de experimentos práticos preliminares. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso trabalho, nossos e-mails, qualquer dúvida. O nosso trabalho foi baseado ali no nosso artigo Ação de Colorante na Degradação e Estabilização de Polímeros. E é isso. Muito obrigada. Obrigado.